Nós ouvimos aqui desde o início desse culto palavras aonde não são de cunho humano, são palavras espirituais. Desde a abertura até esse momento agora, o Espírito de Deus, Ele está atuando e ministrando o coração de cada um. Mas os céus esperam uma resposta nossa, não através do teu silêncio, ou entenda que eu vou falar, amém, às vezes da nossa falta de reverência, da nossa falta de sensibilidade, porque antes mesmo de nós chegarmos aqui, algo já tinha acontecido nos céus, ou melhor, já aconteceu nos céus, e algo também está acontecendo nesse ambiente. O Caio estava falando comigo aqui algo, e ele falou assim que o que falta em nós hoje é um negócio chamado prioridade. Não é que Deus não quer fazer, ou que Deus não fez ainda, ou que você vê acontecendo lá em outro lugar, em outro povo, em outro, sabe, outra região. Aí você fala, nossa, eu sonho em isso acontecer na minha igreja. Não, o problema não está, ou melhor dizendo, né, a qualidade não está no que está acontecendo lá, é no que nós estamos deixando de fazer aqui, é o que nós estamos deixando de priorizar aqui, porque um dia, a eternidade que nós tanto falamos de, um dia você pode morrer, um dia você pode ser recomido, um dia Jesus pode voltar, e nós queremos que algo aconteça lá em cima, mas isso é uma mentalidade errada, queridos, isso é uma mentalidade rasa, porque o céu não é o teu destino, como muito você tem escutado, o céu é a tua origem, o céu é a tua origem, e ontem nós estávamos conversando sobre isso, que o que para você parece ser sobrenatural, não é sobrenatural, é o natural do teu espírito viver. Sobrenatural é o que você está fazendo aqui hoje, estando numa igreja na terra, congregando com pessoas terrenas, sangue e carne como você, mas dentro de você existe um espírito que em todo o tempo clama, Abba Pai, e esse espírito, nesse momento, ele quer que você não fique preso àquilo que é humano, natural, mas que você corresponda ao ambiente sobrenatural. E eu acho que você não precisa um ministro pegar um microfone e falar, faça isso, faça aquilo, sabe por quê? Porque dentro de você existe o maior regente do coral celestial, chamado Espírito Santo de Deus. E esse regente, ele já colocou um cântico novo em você, porque todos os cânticos que estão liberados daqui, todos os acordes que são deliberados daqui, todas as batidas que são deliberados aqui, não vieram deles, mas vieram daquele que é digno de toda honra e toda glória. Porque o mais simples, aleluia, que sai dos seus lábios, não é você que coloca, mas é o Espírito de Deus que coloca. Então, faça como o salmista Davi, porque você está aflito, a minha alma, porque você está tão angustiada, minha alma, porque você está tão, sabe, cheio de coisas, a minha alma. Espere em Deus. Eu gostaria que agora nós viéssemos adorar a Deus de uma maneira diferente. Que você seja em pé, sentado, deitado, eu não sei, mas sabe o que eu tenho aprendido, queridos?
Pode ficar de olhos fechados, mas abre os ouvidos para escutar isso que eu vou te falar. Se você é chamado para estar você recebe uma convocação, melhor dizendo, chamado pelo presidente da república, independente seja que você goste dele ou não, qual presidente que for, esquece agora o partidarismo. Se você é chamado pelo presidente da república, e você tem uma hora marcada, acredito que você não vai de qualquer maneira, você não vai se portar de qualquer modo, porque existe uma reverência. O que falta para nós hoje, igreja brasileira, é reverência. Você não está diante de um presidente da república, você não está diante do seu pai, da sua mãe, você está diante de um Deus todo-poderoso, diante do teu Pai. E é tempo de nós aprendermos a reverenciar esse Pai, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que os homens da Bíblia, que tinham mais experiência e conteúdo que eles, que nós, reverenciava de uma maneira sobrenatural. Mas aí eu começo a compreender porque às vezes nós não reverenciamos. Sabe por quê? Porque eles experimentaram de algo que quando eles pronunciavam o nome, o corpo estremecia, a alma estremecia, o espírito tremia. Sabe o que falta? Nós como igreja começarmos, como cristãos, começarmos a experimentar de tudo isso. E hoje é um bom dia para que nós viéssemos e venhamos a experimentar isso. Gostaria que você agora se desvencilhasse de quem está do teu lado, amém? E prendesse a tua atenção agora no Senhor. E nós vamos adorar a Deus. Na verdade nós já estamos adorando a Deus. Não espera um cântico. Não. Ele está aqui. Yeshua HaMashiach está nesse lugar. Cristo está nesse lugar. Aquele que os anjos estão declarando santo. Aquele que é exaltado em todo o tempo. Não comece a exaltá-lo, comece a engrandecê-lo. Tu és digno de todo louvor, Jesus. Ele é santo, 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 santo. Ele é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Ele é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Ele é santo. Você que ora em línguas estranhas, comece a orar. Santo, ele é 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 santo, 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 santo,
Ele é santo, santo, santo. Ele é santo. Santo, santo. Esse tempo presente, continue em espírito de adoração. Nesses dias presentes, queridos, nós estamos vivendo um conflito de culturas, um conflito existencial, onde nós não estabelecemos um lugar, porque estamos vivendo, pendendo às vezes para um lado e para o outro. E esse conflito de duas culturas, ela faz você não viver em lugar nenhum, porque quem vive em dois lados não está em lugar nenhum. E por viver dessa maneira, é que nós não conseguimos adorar a Deus na plenitude daquilo que Deus é. Porque adoração é contemplação, e você adora aquilo que você contempla. Então, quando você não consegue exalar uma adoração a Deus, é porque você não consegue contemplar quem você está adorando, você não consegue enxergar. E esses dias nós temos orado para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, porque quando você experimenta de algo poderoso em Deus, nenhum culto é normal. Nenhum culto é normal. Falar o nome de Jesus, Mona Lisa, ainda estremece minha alma, ainda mexe com meu coração. Eu não sei com você, se ouvir o nome de Jesus não balança, algum problema tem. Se você ouvir de Cristo Jesus e não balançar algo aqui dentro, querido, tem algo de errado. Se você vier para um ambiente como esse, e você não tiver com o coração totalmente inclinado para Deus, nada importa. Por que você veio? Você veio ver músicos tocarem bem? Você veio ver alguém pregar? Você veio ver algum amigo? Não. Igreja não é mais clube social, e nunca foi. Igreja é um lugar de adoração a Deus, e de nós exaltarmos a Ele. Todo mundo aqui, inclusive eu, inclusive eles, todos temos problemas. Mas o que é o meu e o seu problema diante de um Deus tão grande? E nós precisamos, igreja, sair de duas culturas e estabelecer o nosso coração numa cultura só. Eu já estou pregando. Aí você fala assim, mas pastor, você está pregando, mas não está de pé, você está sentado. Sabe o que é? A gente está numa liturgia, a gente está acostumado com isso. O que importa não é se um está de pé, outro está sentado, se um louvor vai começar a tocar a qualquer momento no meio da pregação. Não importa nada disso. O que importa é que Cristo quer estabelecer a sua vida. E nós precisamos mudar, queridos, os nossos comportamentos, a nossa visão, as nossas respostas, porque muitas vezes nós estamos querendo pregar para Deus, ensinar a Deus daquilo que Ele é expert em fazer. Existia na palavra de Deus um homem de nome Moisés.
uma criança, melhor dizendo, vou voltar um pouquinho, que nasceu condenada à morte. E por estar condenada à morte, a mãe, no ato de desespero, pegou aquela criança e colocou num cesto, porque tinha ordem do faraó de matar aquela criança. Todas as crianças que nasciam hebreias eram condenadas à morte. Só que colocaram, aquela mãe fez um cesto, sabe, Marcelo, betumou, passou um piche, colocou ela junto a um junco, no ribeiro de águas, no riacho. Só que sabe o que é interessante? A tradução da palavra cesto, no hebraico utilizado ali, é a mesma utilizada na arca. É a mesma tradução. Ou seja, a mesma arca que protegeu Noé, agora estava protegendo Moisés. O mesmo Deus de proteção lá, estava protegendo agora Moisés. E nós precisamos estar atentos mediante a isso, querido. Que o mesmo Deus que atuou no passado, Ele continua atuando na tua vida no dia de hoje. O mesmo Deus que guardou Noé, o mesmo Deus que guardou Moisés, é o mesmo Deus que te guarda. Nós estávamos condenados à morte, mas Cristo pagou um preço por nós. E no lugar da morte, agora nós temos decretos de vida. E nós precisamos entrar com essa mentalidade em todos os momentos que nós formos orar, ler a palavra, adorar a Deus. É saber que esse Cristo que tanto te amou está presente nesse momento. Imagine agora, se Deus abre a tua visão espiritual, pum! Aí você enxerga aqui anjos. Qual ia ser o seu comportamento? Ia ser como o de Ananias? Ia ser como de João? Como seria o nosso comportamento? Zacarias? Como ia ser? Ia ser como Elias lá atrás? Como ia ser o nosso comportamento se nós tivéssemos a oportunidade de ver um anjo agora, aqui? Será que você se comportaria com essa fisionomia que você está, ou você mudaria a sua fisionomia? Se Cristo aparecesse aqui agora, pau! Como seria esse culto hoje? Agora fala para o teu irmão assim: tem uma boa notícia. Você pode não estar vendo, mas Ele está aqui. Tem anjos aqui. Você não está vendo, mas tem. Nós naturalizamos aquilo que é sobrenatural e estamos vivendo uma vida como se fosse normal. E não podemos, sabe por quê? Porque nós estamos estabelecidos em duas culturas. E eu vou pregar hoje sobre isso. O perigo de estar estabelecido em duas culturas. Amém? Pode se sentar, obrigado. Você pode colocar o microfone para esse homem aqui? Por favor. Quem está vivo, dá um glória a Deus. Dá um sorriso para esse irmão aí bonito do seu lado aí.
Amém? Dá um sorriso para o outro lado. Amém? Fala que bom que você veio. Amém? Queridos, eu tenho temor de ministrar algumas palavras, pelo seguinte, queridos, que eu acredito que tudo vem do Senhor e primeiro passa aqui, ó. O ouvido mais perto que tem da minha boca é o meu. Então, antes de pregar para você, eu já preguei para mim. E antes de fazer qualquer coisa, quando é me pedido para fazer algumas coisas espirituais, eu tenho buscado no Senhor, ouvir, para saber aquilo que Ele quer para esses dias. E ontem nós estávamos conversando com os irmãos, eu falei assim, eu tenho uma palavra já de alguns dias preparada, e já, sabe quando a palavra todo o tempo fica subindo e descendo dentro da sua alma, do teu espírito, sabe? E falando primeiramente ao meu coração, falando assim, ó, estabeleça sempre na tua vida priorizar o reino de Deus. Isso é uma coisa que eu tenho vivido já há muitos anos, porque priorizar o reino de Deus não é fazer coisas na igreja somente. Priorizar o reino de Deus são diversas coisas. E a última coisa que qualquer pastor tem que ter no seu coração é pegar um microfone e ministrar. Não, é apacentar, que é chamado, e diante do apacentar, estar adorando a Deus e fazendo a vontade do Senhor. Porque nós não pastoreamos ninguém para nós mesmos ou para a igreja, nós pastoreamos todo mundo para Deus. E quando você é pastoreado para Deus, e o coração de vocês é direcionado para o Senhor, muitos problemas são resolvidos na nave da igreja, no coração da igreja. Mas quando nós estamos estabelecidos em cultura que não é a cultura do reino, tudo fica muito mais difícil. E eu estava falando com vocês a respeito de Moisés, amém? Moisés, como eu falei para vocês, ele foi uma criança que nasceu condenada à morte. Foi condenado, colocado lá no cesto de junco. Aí de repente a filha do faraó foi lá tomar um banho. E nisso que ela foi tomar um banho, junto com as suas servas, ela viu aquele cesto com uma criança chorando. Foi lá, pegou. Aí as jovens que estavam ao redor, dentre elas, uma era a irmã de Moisés, que a mãe de Moisés tinha mandado colocar a criança lá, e a irmã ficou olhando, observando. E quando a irmã observou que foi a criança pega, ela já chegou e falou assim para filha do faraó, falou assim, ó, eu conheço umas hebreias que amamentaram e foi retirado os filhos e foram assassinados, mas elas têm leite. Você quer que eu chame uma delas para amamentar essa criança e cuidar dela? Aí a filha do faraó falou assim, quero sim. Aí o que acontece? Ela chamou a própria mãe da criança, que também era sua mãe. E aí a filha do faraó falou assim, né? É o seguinte, ó, você vai amamentar, você vai cuidar, e ainda você vai ganhar para isso. Então ela estava cuidando da própria filha e ainda do próprio filho e sendo remunerado. Querido, existem planos na sua vida que parece que se abortaram, mas não se abortaram. No momento certo, você vai ver algo acontecendo no meio dessa dificuldade. Porque você, assim como Moisés, não é órfão. Moisés tinha lá. Só que agora, Moisés cresce. E a ama de leite, né, que era sua própria mãe, tem que entregar a criança para a filha do faraó. E entrega agora o filho para ela.
E agora Moisés, que nasceu hebreu, começa a aprender uma nova cultura. Que cultura é essa? A cultura do Egito. Agora começou a viver algo e um aprendizado novo. E Moisés, ele está vivendo algo chamado aculturação. O que é aculturação? É você viver em dois mundos diferentes. Aprender duas culturas diferentes. E Moisés começou a aprender isso. Então, Moisés nasceu em terras egípcias, um hebreu nascendo em terras egípcias, condenado à morte, foi adotado por essa família, só que ele tinha dentro de você ainda a cultura hebraica. Ele tinha promessas que foi ministrado, eu tenho certeza, pela sua mãe, dizendo, um dia nós seremos libertos dessa escravidão do Egito, porque o nosso Deus fez promessa aos nossos antepassados. Só que quando ele foi agora criado pela filha do faraó, uma nova cultura estava sendo colocada, porque se vestia bem, tinha prestígio, uma educação refinada, tinha poder, era chamado de príncipe. Então ele tinha agora um dilema em sua vida. E que dilema é esse? Para os egípcios, Moisés era um estrangeiro de sangue escravo. E para os hebreus, ele era um escravo com vestes de príncipe. É mais ou menos, sabe, que nem, vou dar um exemplo. Você cresce na vida e você sempre viveu numa comunidade mais simples, e de repente você cresce na vida, e você tem um filho, só que seu filho é amigo ainda das pessoas lá da comunidade. Quando chega lá, né, ele é chamado de boy, né, e aqui não é o seu lugar. Aí, quando vai para outro lugar, muitas vezes ele ainda tem a fala de um lugar mais simples. Aí quando chega nos boys, os boys falam aqui não é o teu lugar. Então essa aculturação que Moisés vivia, ela trazia consequências difíceis para a vida de Moisés. Muitos traumas, e muitos de nós somos assim também. Mas como? Muitos são crentes demais para o mundo. Só que dentro da igreja são mundanos demais. Então é uma aculturação. E fica com aquele sentimento que não pertence a lugar nenhum, não pertence nem ao mundo e não pertence também à igreja. Aí fica uma briga interna dentro de si. Só que esse é o problema que nós vamos aprender a lidar nessa noite. De não viver nem como hebreu religioso e nem como um egípcio no mundo, como uma pessoa mundana. E esse, querido, é um perigo que nós temos que aprender a lidar na nossa vida do seguinte, que é o perigo da terceira via humana, chamada crise de identidade. Olha para o teu irmão assim, nunca seja um crente híbrido. Amém? Eu estava escrevendo essa mensagem e eu vi um carro híbrido. Sabe quando aparece no rodapé da Bíblia, no telefone? Aí bem na hora que eu estava vendo o texto, apareceu um carro da Toyota. Toyota patrocina eu, amém? Né? O carro da Toyota. E apareceu o carro da Toyota lá, e carro híbrido. E parece que é o único carro no Brasil que não paga IPVA, né? Porque ele tem 3 tipos de combustível. E tem muitos entre nós que tem esse perigo na sua vida. Amém? E voltando para Moisés, ele correu o risco de se tornar um homem de lugar nenhum. E nós também muitas vezes somos assim. Pessoas que queremos estar em 2 lugares, viver 2 mundos diferentes, 2 culturas diferentes,
e não estamos estabelecidos em lugar nenhum. E podemos correr um risco muito grande diante de tudo isso. Para você que gosta de anotar, amém? O primeiro problema de você ser um cristão híbrido, amém? É que você paralisa o propósito, amém? Primeiro problema e risco é que você paralisa o propósito, porque quem tenta agradar dois sistemas vai se tornar neutralizado, fica neutralizado mediante a situação. E se Moisés ficasse no mesmo termo, querido, ele seria apenas um egípcio com crise de consciência, porque ele estaria lá no Egito vivendo bem, vestes sacerdotais, tendo uma vida boa, mas ainda com pensamento na libertação dos hebreus, vivendo com todos os privilégios. Ou ele poderia ter também o pensamento do seguinte: eu sou um hebreu privilegiado, que posso me assentar na mesa do faraó, comer o que quer, beber o que quer, ordenar o que quer. Mas um porém aqui. O que, pastor? Ele nunca teria o privilégio de se tornar um libertador dos hebreus. Quando você vive em dois mundos, você não consegue estabelecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Aí você fica cativo, liberto. Cativo, liberto. Um dia crente, um dia não. Um dia crente, um dia não, né? Que a gente fala do crente Raimundo, né? Um dia na igreja, outro dia no mundo. Dentro da igreja, desculpa o palavreado, arrota a santidade. No mundo, desce até o chão. Conta piadas que não edificam a vida de ninguém. Dá testemunho daquilo que não é Cristo. Conversas que não são estabelecidas em nada. Então, Moisés, ele estava vivendo isso. Ele estava paralisando o propósito daquilo que Deus tinha. Porque quando nós vivemos em dois mundos, nós não conseguimos identificar qual é o propósito na qual nós somos chamados. Aí nós vivemos uma oscilação em todo o tempo. E existe um segundo risco que nós temos também. Se você quiser anotar, chama justiça própria. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: justiça própria. E o que significa isso? Moisés, ele estava vivendo entre culturas, e por viver entre culturas, ele tentou resolver um problema da sua vida, um problema que ele viu, amém? Na força do braço dele, matando um dos egípcios. Abra sua Bíblia aí, amém? Lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 23. Amém? Quem achou, dá um glória a Deus. Amém? Hebreus 11, 23. Fala assim, ó: pela fé. Amém. Não, fala assim, eu digo o texto também. Perdão. Diz assim o texto. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Agora vai lá com a tua Bíblia, lá em Êxodo 2, versículo 11, lá no início das Escrituras. 2:11.
Aí fala assim o texto, ó. Vamos ler aqui, ó. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. 12. Correu o olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, lê alto comigo, 1, 2, 3. 14. O homem respondeu, agora lê comigo, 1, 2, 3 e... Versículo 15. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Até aqui está bom. Você lembra que eu falei da questão da justiça própria? O que Moisés fez? Moisés, a Bíblia fala, isso aqui, ontem o Isaac estava compartilhando com a gente lá no churrasco e falou sobre isso. Eu achei interessante que o Isaac falou. O egípcio estava lá, maltratando um hebreu. Aí Moisés chega. Aí Moisés vai lá, espanca o egípcio até a morte. Enterrou na areia. Enterrou e saiu de lá. Amém? Então ele tentou resolver. Eu não vou entrar nos pormenores do que o Isaac comentou. Se você estiver curioso, depois no final do culto você pergunta para ele. Eu vou entrar em outro assunto para não alongar. O que acontece? Ele enterrou o egípcio. Então, em vez dele estar cumprindo o propósito daquilo que ele foi chamado, porque se Deus permitiu que ele ficasse com vida, com uma cultura hebraica, e crendo no Deus dele, ele não tinha que matar o egípcio. Ele tinha que se tornar um ministrante, para se tornar um libertador, e trazer e fazer a diferença na vida do egípcio, e também ministrar também o hebreu mediante a situação. Só que quando nós estamos entre culturas, tudo o que acontece muitas vezes, diante de situações que vêm sobre nós, nós queremos resolver na força do nosso braço, e não mediante o discernimento do Espírito. Aí é onde traz peso e consequências para você, porque ao invés de você resolver um problema, você está trazendo um outro problema para você. E agora tinha um outro risco que Moisés tinha sobre a sua vida. Anota aí, que era rejeição de ambos os lados. Como eu disse, para os egípcios, Moisés era visto como um hebreu rejeitado, com roupa de príncipe. E para os hebreus, ele era um egípcio, amém? Que era um escravo com roupa chique. Só que o que acontece, querido? Quando nós andamos entre culturas, o mundo nos vê como estranhos, e a igreja nos enxerga como pessoas distantes. Então você não consegue estabelecer e nem alegrar o mundo e nem alegrar a igreja. Sabe aquela pessoa que quando está no meio dos amigos mundanos da empresa ou no futebol, se torna igual a eles? Participa dos mesmos assuntos, das mesmas conversas, das mesmas sintonias, parece que é amigo de longa data. Aí saiu do futebol, posta uma imagem, uma fotinha lá de selfie no futebol, escrito assim: que Deus abençoe a nossa semana. E posta um versículo bíblico. Só que no futebol estava falando um monte de palavrão, falando um monte de coisa que não deve. Que na empresa é aquele crente camaleão. Quando está com as pessoas do mundo, se torna igual a elas. Mas quando tem outras pessoas lá do grupinho dos crentes, falam no linguajar do crente. Está em 2 tipos de terreno e não consegue agradar ninguém.
E Moisés estava vivendo assim, distante. Só que um dia, tudo isso estava acabando da vida de Moisés. Porque como nós lemos aqui, Faraó descobriu. E ele foi agora, ficou com medo e falou: vou fugir, porque senão eu vou morrer. E de repente ele foge. Vai para um local aonde conhece agora aquela que seria sua esposa, conhece o seu sogro. É estabelecido agora sobre Moisés uma nova visão. E de repente um dia ele vai apacentar lá, e ele vê a sarça pegando fogo. Chamou a atenção, não a sarça pegar fogo, ela não ser consumida. E Moisés olha e vai ver o que está acontecendo. E a palavra de Deus diz que quando Moisés está se atentando para aquilo, de dentro da sarça sai uma voz, que a Bíblia fala que é o anjo do Senhor que falou. E esse anjo com letra maiúscula é o próprio Cristo nas Escrituras, falando com Moisés e falando: Moisés, eu sou o Deus do teu pai, dos teus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aí Moisés já começa a ter uma lembrança: opa, não é o Deus do faraó e nem da filha do faraó, é o Deus dos hebreus. Aí Moisés vai na direção e a voz fala: Moisés, tira as alpargas dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Não era apenas uma liturgia de Deus dizendo assim: ó, para você chegar diante de mim você tem que estar descalço. Deus estava falando assim: Moisés, sabe o que está acontecendo com você agora? Que para você parece que não é nada, mas diante de mim é algo poderoso. Moisés, a retirada das sandálias dos seus pés está significando que você está deixando a cultura egípcia, os ensinamentos egípcios, aquilo que você aprendeu no Egito. Isso já não vai fazer mais sentido para aquilo que eu estou te chamando. E agora Deus começa a propor para Moisés uma nova cultura. E Moisés começa a indagar, e depois você lê na sua casa sobre tudo isso. E esse é o terceiro e muito importante tópico que eu quero falar com você nessa noite, que é o seguinte, que é sobre a cultura do reino. Essa cultura do reino, queridos, é terceiro apenas no tópico, porque não é o terceiro caminho, porque nós não temos um caminho, dois caminhos ou terceiro caminho. Nós temos apenas um caminho, que é Jesus o Cristo, e é nesse caminho que nós devemos andar. Então, a cultura que Moisés conheceu lá atrás, no Monte Horebe, estava caindo por terra. E o que acontece? A cultura do reino, ela não está estabelecida em quem nós somos, mas ela está estabelecida em quem Deus é em nós. Então começa a mudar. E na cultura do reino, os valores são diferentes, queridos. Por quê, pastor? Porque no Egito, maior é o que é servido, mas na cultura do reino, maior é aquele quem serve. E Moisés sempre foi servido, mas agora ele ia começar a servir tudo. Então a desconstrução começou. E o Egito, querido, o Egito pede, sabe o que? Uma exposição de quem nós somos. Ah, mas a cultura do reino pede uma coisa: intimidade com Deus. Não é a exposição daquilo que você faz para Deus diante de todo mundo, mas é a intimidade que você faz no secreto com o Senhor. Da cultura de Deus. A religiosidade, querido, ela pede aparência. E o reino pede o quê? O reino pede fruto do Espírito. Ah, pastor, mas você não conhece meu gênio. Você não conhece o gênio da minha esposa. Você não conhece o temperamento que ela tem, ou que eu tenho. Ei, querido, quando o homem é controlado pelo Espírito Santo, o temperamento não influi em nada. Quando o homem gera fruto espiritual, o fruto espiritual começa a falar por ele mesmo. Então, meu querido, o reino de Deus, presta atenção nisso. Abre os seus ouvidos espirituais para aquilo que eu vou te dizer agora. O reino de Deus não é uma mistura das melhores coisas que você conhece.
é uma inundação daquilo que você nunca viu e que Cristo está disponível e disponibilizando para você viver. Não é o quanto você conhece de Cristo, é o quanto você experimenta dele todos os dias. Aí o que acontece? O reino do meu Cristo, quando ele chegou sobre a minha vida, ele me tirou da crise de 2 mundos, e ele me estabeleceu na embaixada dele, na embaixada do seu reino. Então, o Leonardo, que era todo cheio de crises existenciais, quando foi para o reino de Deus, ele aprendeu a lidar com todas as crises que existiam sobre a sua vida. Sabe aquele dia que um dia você está voando na presença, e no outro dia você está, ó vida, ó céus. Altos e baixos vão vir todos os dias sobre você. E para que vêm os altos e baixos? Para que vêm os problemas, se não é para manifestar o poder de Deus em meio a tudo isso? Deus quer estabelecer sobre você uma nova visão dos problemas que você vive. O problema, o deserto que você vive não veio para te matar ou para te paralisar. Ele veio para demonstrar que Cristo é com você em todos eles. Porque a palavra de Deus diz assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa em meio das nossas fraquezas. A tua fraqueza, querido, só serve para um negócio: manifestar o poder de Deus. Somente para isso. No reino, querido, você não é um escravo tentando ser livre, mas você é um filho de Deus, chamado para se tornar um libertador da onde você está. Sabe as pessoas que estão ao seu redor, que tanto te observam, que a Bíblia fala que existe uma nuvem de testemunhas, que em todo o tempo está observando. Sabe o que essas pessoas estão observando? Qual é o tamanho do teu Deus? E se bate com aquilo que você está falando. Moisés, quando ele foi chamado diante das circunstâncias, das dificuldades, a palavra de Deus diz assim que ele chega para Deus e fala assim: Senhor, eu vou libertar um povo, mas eu não sei nem falar. Aí Deus fala assim: calma aí, eu vou resolver o teu problema. Se você não sabe falar, eu vou arrumar alguém. Você é pesado nas suas palavras, eu vou arrumar alguém que vai falar por você. Deus sempre tem para mim e para você, querido, soluções. Mas nós somos especialistas, sabe no que? Em dificultar aquilo que Jesus já facilitou na cruz do Calvário. Ah, mas pastor, são tantas as lutas. Glória a Deus, irmão, porque essas lutas, amém, trazem marcas, e essas marcas vão trazer lembrança do que Cristo já fez na sua vida. Porque todas as vezes que eu olho para a minha vida, eu não vou enxergar as dificuldades que eu mesmo coloco diante de mim. Eu tento enxergar as soluções que Cristo já colocou dentro de mim através do Espírito dele. Só que Moisés teve uma experiência na sarça, e a experiência mudou a vida de Moisés. O que falta para mim e para você hoje é viver de experiências com Deus, porque quando você viver uma experiência surreal, sabe o que vai acontecer? Você nunca mais vai enxergar o teu Deus da mesma forma. Esses dias eu estava vendo o Jason treinar, ele posta uns vídeos lá, e ele estava levantando lá na perna 400 e quanto? 480 quilos. Eu não levanto 60, irmão. 480.
Agora, quantos anos você está treinando para chegar nisso? Quanto tempo, quantas horas você já se dedicou a isso, será? Muitas, não é? 20 anos fazendo isso. E 20 anos ele conseguiu um corpo atlético, forte, né? E teve experiências sobrenaturais. Não teve? Agora para pensar algo. Vou entrar naquilo que, amém? Aqui não é, tá, não é uma comparação não, tá? Só dando um exemplo daquilo que você buscou. Agora eu vou usar o que o Caio falou. Quando nós priorizamos o nosso tempo naquilo que gostamos, nós temos resultados. Sabe por que muita coisa não está acontecendo na tua vida? Daquilo que você está orando? Porque você está gastando energia naquilo que não é prioridade. Aonde Deus te chamou para ser um libertador, você está sendo escravo. Escravo do quê? De uma mentalidade reduzida de não entender que tudo Cristo já fez por você. Agora, gaste tempo, ou melhor, ganhe tempo em adorá-lo, em orar sem fazer petições, em não querer ministrar a Deus daquilo que você precisa, porque Ele sabe de todas as coisas. Gaste tempo, querido, reconhecendo quem Cristo é na tua vida. Porque se todo o tempo você precisar de alguém para ficar falando e lembrando quem Cristo é, significa que você nunca soube quem Ele é. E é necessário nós abandonarmos as muletas e começarmos agora a andar na direção real, sem o apoio de pessoas, amém? E começar a buscar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Ajuda, um dia você vai precisar e todo mundo vai estar aqui para te socorrer, mas não se torne isso um costume na tua vida. Deus falou assim: ó Moisés, um dia você pode até caminhar com Arão falando por você, mas tem coisas que Arão não vai conseguir alcançar com a sua fala, é você que vai ter que fazer. E agora, o que acontece, querido? Agora o homem que viveu no palácio está ouvindo o Deus Todo-Poderoso dentro de uma tenda. Olha para o teu irmão aí e fala assim: querido, fala assim, meu irmão, o Egito pode te dar um palácio, mas só o reino de Deus pode te dar um propósito. O mundo pode oferecer palácios para nós, riquezas para nós, mas um homem cheio de riqueza, mas sem propósito, não tem nada. E tem muita gente, Will, que está preferindo ser, sabe o quê? Um príncipe do sistema, mas não quer ser um profeta no deserto. Deus nos chamou para ser reis e sacerdotes, mas em meio a tudo isso, existe uma palavra profética dentro de mim e de você. O tempo que você gasta murmurando e reclamando, é o tempo que você gastaria adorando e profetizando. Porque quem tem uma palavra profética, tem uma mudança de destino, oh glória. Essa veio do Espírito agora. E Deus está nos chamando para isso.
muito do que eu coloquei, não falei nada aqui. Sabe por quê? Que eu acho que Deus está levando esse culto para uma direção, queridos. Nós precisamos amadurecer. Nós estamos perseverando. Posso ouvir um glória a Deus? Nós estamos vivendo perseverança. Se você está aqui, você está perseverando. Mas somente a perseverança não vai trazer para você uma mudança do seu estilo de vida em Deus. É necessário uma mudança de mentalidade para você alcançar aquilo que Deus te chamou. Vou fazer uma pergunta aqui, eu quero uma verdade. Quem quer ser extremamente rico aqui? Dá um glória a Deus. Se você não der glória a Deus, eu dou por você, irmão. Glória a Deus. Que eu quero ser. Agora me fala, para que serve a riqueza sem propósito? Amém? Quem quer aqui ter dom de curar? Quem aqui quer um dia ter o dom de ressuscitar o morto? Tem, não tem? Agora vamos lá. Ai, agora vai ficar um pouquinho estreito. Quantos hospitais você tem visitado? E quantos velórios você tem ido e colocado a mão? Como você busca algo que já está dentro de você, o que falta só é colocar para fora. Porque você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós estamos buscando e querendo algo que já está aqui dentro, só precisa ser colocado para fora. Olha para o teu irmão aí, esse do seu lado aí. Fala para ele assim: vai começar agora, irmão. Você é o alvo da minha palavra profética. Declara uma profecia no irmão aí, querido. Antes de cear, eu falei para o Caio: Caio, vem cá, troca o Carlos comigo. Aí ele ficou olhando assim para mim com aquela cara de interrogação, sabe? Eu falei para ele assim: Caio, é um privilégio estar com você hoje aqui. Acho que na cabeça dele ele pensou: será que o pastor vai embora? Eu falei: não, Caio, sabe o que acontece, Caio? É um privilégio cear com você aqui, porque amanhã, Caio, você vai estar tocando as nações e eu não vou ter o privilégio de estar com você. Quando a gente tem uma palavra profética, querida, lança. Você está sentado do lado de uma pessoa tão cheia do Espírito Santo, que é um libertador, que é uma pessoa que tem palavra de vida, que tem uma palavra que muda qualquer cenário, mas ainda está entre duas culturas. Um dia na cultura de religiosidade extrema, e outro dia do mundo. Um dia religioso, no outro mundo. Só que Deus está te chamando para viver reino. E reino não é comida nem bebida. Reino não é se reunir aqui apenas para ouvir uma palavra e dizer: ó, o meu domingo está abençoado. Não, todos os dias da sua vida estão abençoados. Mas é necessário agora uma mudança de comportamento. Hoje, a sarça pode estar ardendo aqui para uns e para outros. E o Senhor, com uma voz lá de dentro, fala assim: ó, pode vir. Vem experimentar algo que vocês nunca viveram. Mas uma coisa eu quero falar para vocês: toda a bagagem que vocês tinham de religiosidade, ou bagagem mundana, vai ficar da sarça para trás. Porque da sarça para frente, essa sarça é a representatividade de Cristo, da sua cruz. Tudo o que viveu até o momento da sarça
era do Egito e era religioso, mas depois da sarça se tornou reino. Antes da cruz você podia ter uma vida mundana, uma vida de religiosidade, mas depois da cruz você vai viver uma vida de reino, e nunca mais a tua vida vai ser a mesma. Eu gostaria que apagassem as luzes, e você, aí no seu lugar, não precisa levantar. Eu queria que você começasse a orar em cima dessa palavra. E falar: Senhor, eu estou entre culturas, e eu preciso decidir para onde eu vou hoje. Porque eu quero viver a cultura de reino, e a cultura do reino. Mas ainda, Senhor, tem tantos desafios aqui dentro de mim, Senhor. E chegou o momento de você, a partir de agora, abandonar risco. No futebol, ser crente de verdade. No trabalho, ser crente de verdade. Na escola, ser um cristão de verdade. Na academia, ser um cristão de verdade. Dentro de casa, ser um cristão de verdade. E um cristão de verdade, ele entende o que Jesus fez. Aqui tenho eu nos céus, além de ti, e não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão dos riquezas por ti. Estou apaixonado. Hoje é uma noite, meu irmão, minha irmã, onde é necessário nós tomarmos uma decisão de abandonar e de ficar andando entre dois caminhos, porque quem quer experimentar esses dois caminhos não experimenta nada. Mas chegou o tempo onde você precisa experimentar daquilo que Cristo realmente tem para você, porque reino de Deus não é um lugar estabelecido, é uma cultura estabelecida. E é um tempo de nós abandonarmos a nossa vida de religiosidade extrema, de mundanismo extremo, abrir mão de tudo isso e decidir: opa, eu quero viver segundo a vontade de Deus. E pela vontade de Deus você já estaria vivendo uma vida de reino. Só que o nosso Deus é um Deus que nos deu um livre-arbítrio, e de decidirmos para onde nós e onde nós queremos estar. E é o tempo, querido,
de você tomar uma decisão na tua vida. Porque você está vivendo uma vida de escravo, se Deus te chamou para ser um libertador. O Espírito de Deus, Ele já está dentro de você, e dentro de você, Ele já está ministrando o teu coração diariamente. Só que os afazeres, as distrações, impede que nós sejamos ministrados por Ele, e de identificarmos aonde nós estamos. É o tempo de nós nos revestirmos de uma identidade, e uma identidade de sermos filhos de Deus. Você não é um filho de Deus apenas por um título, ou apenas porque você é bonitinho, bonitinha, não. Você precisa tomar posse dessa paternidade que custou um preço de sangue na cruz do Calvário. Você tem um pai que zela, que cuida, que ama e que deu direção. O mesmo Deus que falou na sarça é o mesmo Deus que fala todos os dias dentro de você, dizendo: ei, chega dessa cultura que você vive, chega de viver segundo a cultura estabelecida pela tua alma, e comece a viver uma cultura estabelecida diante do meu governo. E quando nós reagimos a essa voz e estabelecemos essa cultura, tudo ao nosso redor começa a se tornar organizado, e tudo começa a mudar de direção. Nenhum culto mais é normal, nenhuma oração mais é normal, ler a palavra não é uma coisa normal, porque tudo, quando você está no reino, está sobre o governo de Cristo. E hoje nós ceiamos, nós ofertamos, nós cantamos, não a homens, mas a Deus. Um Deus que está nesse momento aqui, e que está no seu coração ministrando você aí. Poderia estar aqui levantando e tirando aplausos de vocês com muitas coisas e muitas promessas, mas a maior das promessas que eu tenho para te falar é o seguinte: o mesmo Jesus que subiu aos céus, um dia virá buscar a tua santa igreja. E pode ser agora, pode ser nesse momento. E louvado seja Deus que seja agora. Só que isso, queridos, você precisa tomar uma decisão. O cego estava à beira do caminho, mas ouvindo que Jesus ia passar, começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Significando assim: Jesus, eu sei que você tem um reinado e tem um governo, vem para o meu socorro, porque eu sei que se o Senhor me tocar, eu vou voltar a enxergar. E a Bíblia fala que ele, abandonando tudo, a sua capa, deu um salto, e foi na direção de Jesus, e ele voltou a enxergar. Hoje é uma noite de você abandonar e deixar de lado essa capa que trazia uma identidade de escravo, para que você hoje se torne e se revista de uma veste de filho e de uma autoridade de filho e de filha de Deus. Moisés se torna agora um libertador,
Vai adiante de todas as nações que estavam ao seu redor. Leva o povo até um lugar determinado por Deus. Só que Moisés não pode entrar, porque no meio de tudo isso, Moisés ainda tinha uma pendência com Deus, porque Moisés não fez exatamente aquilo que Deus pediu. O que a gente aprende com isso? O importante não é como você começa, o importante é como você vai terminar. Pode ter começado bem e agora está tudo ruim, ou pode ter começado mal e agora está no caminho bom. Hoje é a noite que Deus está falando assim: não importa o que você fez ou como você está até aqui, mas eu vou encher você de combustível para você chegar com sucesso e êxito até o final da tua jornada e da tua caminhada. Sabe por quê? Porque você está decidindo pelo Espírito de Deus, você está decidindo em viver uma vida de reino. Agora eu quero convidar só aqueles que decidiram verdadeiramente pelo Senhor se colocar de pé, que decidiram viver a vida segundo o governo de Deus, que está abandonando uma capa e uma veste que não pertence a você. E como eu te disse, celebre e adore a Deus como você nunca celebrou e como você nunca adorou. Aproveite esse momento e vamos adorar a Deus. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero te. Se você sentir de se movimentar e orar por alguém, fique na liberdade. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração pra ti.